conversar nos grupos como um discípulo do Senhor Jesus pode viver neste mundo com todos os desafios, com todos os obstáculos, com todas as injustiças. Pode viver de maneira estimulada, vencendo como um vencedor, com ética, espiritualidade. Nós vamos ver isso através da carta de Paulo a Timóteo, seu filho na fé. Antes de entrar na mensagem, eu quero fazer um preâmbulo sobre estas cartas de Paulo a Timóteo. A primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, previne o jovem pastor contra as doutrinas falsas que naquela época estavam sendo espalhadas entre os cristãos. Essa vida boa, essa vida de acomodação, de desculpas, uma vida sem compromisso, uma vida insensível às necessidades do reino, estas coisas já estavam sendo inseridas, entrando na igreja. Isso nós estamos falando do primeiro século. Os falsos mestres andavam dizendo que era proibido comer certos alimentos e que casar era errado. Razão pela qual, uma das razões, você vê padres solteiros e agora eles não estão aguentando mais. Casamento é um dom de Deus. Eu posso não querer casar? Posso, mas não posso ser obrigado a não casar para servir a Deus. Essas proibições se baseavam na ideia de que o mundo material, o mundo é mau, e de que a salvação se alcança por meio de certas verdades secretas que somente poucas pessoas podem aprender. Razão porque eu vivi na igreja católica e não me ensinaram a abrir a Bíblia. Esta primeira epístola de Paulo também ensina aos dirigentes da igreja a maneira de fazerem o seu trabalho. E ao próprio Timóteo, o apóstolo dá um conselho que serve para todos os seguidores de Jesus Cristo. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E Paulo disse antes de morrer, como um ensinamento para o seu filho na fé e para todos nós que somos da igreja: combate o bom combate, toma posse da vida eterna. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, a qual nós vamos meditar nesta manhã, trata principalmente das responsabilidades e dos deveres de Timóteo como um jovem pastor. O apóstolo sente, e deixa isso claro nesta segunda epístola, que a sua vida está chegando ao fim. E por isso, com carinho e dedicação, ele dá conselhos a Timóteo, seu amigo, companheiro de trabalho e filho na fé, para que seja forte na fé e continue sendo um fiel soldado de Jesus Cristo. Ainda mais que seja zeloso no cumprimento dos seus deveres de dirigente da igreja e cumpra com fidelidade o seu ministério pastoral. O apóstolo fala sobre a sua própria maneira de viver a fé, o seu amor e a sua firmeza. E você precisa perder esta ideia, este conceito de que quem ama só vive beijando e abraçando e falando manso. Porque Paulo não tinha estas características, até porque o temperamento do apóstolo Paulo era um temperamento sanguíneo. Então Paulo arrancava a cabeça. Então quando a gente fica escandalizado, quando um pastor, e olha, eu estou falando isso porque eu estou pedindo muito a Deus para me mudar, mas quando a gente fica escandalizado de ver um pastor falar grosso e mal, e de maneira muito, de uma forma
mal educada, a gente não ia fazer parte da igreja de Paulo. Porque quando ele fica sabendo, olha só, são essas as palavras que ele usou publicamente. Quando ele sabe que um jovem tem relação sexual com a madrasta, ele publicamente ele diz, ele colocou este homem, este jovem, nas mãos do diabo, para que houvesse um arrependimento e esse rapaz pudesse ser salvo. Quando você se depara nos evangelhos, vendo o apóstolo João Batista sentado à beira do rio, batizando pessoas, é um homem de Deus, representante de Deus, e aí vem uma turma com medo de ir para o inferno e vem para se batizar, e João Batista fala exatamente assim, publicamente, debaixo do céu: raça de víboras, quem vos induziu fugir da ira vindoura? Então, voltando aqui, o apóstolo Paulo fala sobre a sua própria maneira de viver a fé, o seu amor, um temperamento sanguíneo, a sua firmeza, que devem ser imitados pelo seu jovem companheiro de trabalho. Agora, baseado na palavra do Senhor, digo eu, Pedro, a vocês: a vida cristã, a vida espiritual, sem nenhum desafio, sem nenhuma disciplina, sem nenhum compromisso, sem nenhum estímulo, é frustrante, desestimulante e um fracasso. Então, na vida cristã, a gente precisa ter desafios, a gente precisa, além dos desafios, a gente precisa ter compromisso, a gente não pode, como diz aí, ficar cheio de mimimi, a gente tem que ser estimulado, porque senão não vale a pena. É horrível viver a vida cristã assim. Então a gente precisa viver a vida assim, semelhantemente Paulo viveu, Pedro viveu, Timóteo viveu, Silas viveu, João Batista viveu, e tantos outros que nós podemos dizer que podem ser nossos exemplos de heróis da fé cristã. Como um discípulo de Cristo pode viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, e viver estimulado e vencendo como um vencedor, com ética e espiritualidade? É o que eu quero responder através da carta de Paulo a Timóteo nesta manhã. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Segunda Timóteo capítulo 2, versículo 1. O que está escrito aí no versículo 1? Apenas o versículo 1. Já? Filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe teu coração. Fale isso para quem está contigo aqui. Que Deus abençoe teu coração. Vamos sentar. Como um discípulo do Senhor pode viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, e viver estimulado, vencendo como um vencedor, com ética e espiritualidade? Essas duas coisas são importantes. Viver sem ética, sem palavra e carnalmente, não vejo vantagem nisso. Qualquer um sabe viver assim, consegue viver assim. Então, em primeiro lugar,
Paulo está dizendo que todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo, com todos os desafios, todos os obstáculos, e estimulado e vencendo como um vencedor, com ética e espiritualidade, ele precisa viver a vida cristã, fortificando-se na graça que está em Cristo Jesus. É a graça de Deus, fala isso para quem está ao seu lado, é a graça de Deus que faz toda a diferença para que isto seja realidade na vida dos crentes, dos evangélicos, seja realidade na vida cristã. A graça. Você precisa se fortificar na graça de Deus, na graça que está em Cristo Jesus. Graça é favor imerecido, e esta graça só encontramos em Jesus. Então, para a gente viver como estes discípulos que estão lá sofrendo, eles estão encontrando forças na graça que está em Cristo Jesus. E aí você diz assim, mas como é que eles conseguem? Porque eles estão sendo fortificados no favor imerecido que está em Cristo Jesus. Esta é a primeira receita. Não é ser amigo do pastor, não é dar altas somas de dinheiro para impressionar o pastor, não são as correntes de prosperidade, não é o que fazemos na igreja, é se fortificar na graça que está em Cristo Jesus. Muita gente fala da graça, mas não entende muito esta graça. Esse favor que Deus nos faz, abrindo mão do seu Filho, Jesus Cristo. Eu fico, sinceramente, eu tenho pensado muito, rapaz, em determinadas pessoas tão acomodadas quando a perseguição chegar. Qual vai ser a sua reação? Se você não estiver fortificado na graça, você não vai. Você vai deixar de ser o crente que você está achando que é, se você não estiver fortificado na graça que está em Jesus Cristo. Vamos para o versículo 2. O que mantém um cristão, um discípulo, vencendo com ética e espiritualidade em meio ao mundo, um sistema que é totalmente contra os que estão na igreja verdadeira. Versículo 2, em voz alta, por favor, já. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite aos fiéis e também idôneos para instruir a outros. Aqui está o segundo ponto, para você vencer como cristão todos os desafios, todos os obstáculos e viver desta forma estimulado. Porque viver dentro da igreja com o semblante caído, arrastando o pé, influenciando mais negativamente do que positivamente, é melhor você dizer que não é cristão. Paulo está falando para Timóteo que para ser assim, precisa viver a vida cristã fazendo discípulos, sem interromper a corrente. Você já reparou que nesse versículo 2, Paulo está falando de 4 gerações de discípulos. Paulo está dizendo aqui para Timóteo, ó, o que da minha parte eu tenho falado, ensinado para você, e aí eu coloco-me agora no lugar de Paulo para vocês. O que eu estou fazendo para vocês, ensinando para vocês, aí Paulo agora falou para Timóteo, você, Timóteo, precisa fazer para homens fiéis. Então eu digo agora para você, que você está aprendendo comigo, vendo em mim, como Paulo disse para Timóteo, que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso você deve, você, Barão, todos vocês que estão aqui, Cida, Solange, Júlio 2, Júlio 1, Júlio, só tem 2, vocês devem fazer isso, e vocês
precisam ter o cuidado, como eu estou tendo cuidado e como Paulo teve o cuidado de falar para Timóteo, que ele não pode retroceder, porque o verdadeiro discípulo é aquele que faz discípulo para o seguinte fazer para o outro. E é por esta razão que o islamismo está avançando e crescendo. Porque eles não abrem mão do discipulado de forma errada, com ensinamentos errados, mas eles estão fazendo discípulos. O morro é mais forte, a facção é mais forte, o tráfico é mais forte que a igreja. Porque o mal oferece uma vida de dinheiro que os pastores estão oferecendo também para fazer discípulos, para encher as igrejas com ofertas de que você vai ter muito dinheiro, você que está na miséria vai ter 5 carros, 3 mansões. Esse é o discipulado errado. Jesus nunca falou isso. E eu não posso falar o que Jesus não falou, e Paulo não falou o que Jesus não falou, e Paulo tomou cuidado para Timóteo não falar o que ele não falou, porque ele não falou o que Jesus não falou. Você está entendendo? Amém. Então a minha preocupação hoje não é se eu tenho muitos. A minha preocupação hoje é se os poucos estão fazendo outros. Este é o meu objetivo hoje. Porque quando Jesus veio aqui, ele não se concentrou em multidões, ele se concentrou em 12, mas não deixou de abençoar as multidões. Porque a expectativa de Jesus é que aqueles 12 se multiplicassem de forma geométrica. Então, o que você está ouvindo de mim, porque eu já ouvi de outro, você tem que passar isso para outro. E falar para ele que ele precisa passar isso para outro. E o outro, que este outro você passou, precisa passar para outro. Mas fortalecidos na graça que está em Jesus Cristo. Por que nós temos que fazer discípulo? Porque isso é uma ordem de Jesus. Por que a gente tem que fazer discípulo? Porque segundo se vive assim, vive-se desafiado, estimulado e vencendo em Cristo Jesus. Primeiro de tudo, vocês que são casados e têm filhos, primeiro discípulo seu é seu filho. Você, marido, a sua mulher é seu discípulo. E você pode fazer um discípulo, você pode fazer 5 discípulos, você pode fazer 10 discípulos. Isso não pode ficar nas costas do pastor. É por isso que a igreja está atrofiada. Porque a gente toca muito bem, a gente canta muito bem, a gente prega muito bem, a gente ensina as crianças quem é Davi, quem é Abraão e quem é Pedro e Paulo. Mas a gente não está muito ensinando como se vive a vida espiritual lá fora. Como é que a gente diz não para a corrupção? Como é que a gente faz quando o trocador dá um troco a mais? Como é que a gente faz quando alguém nos fecha no trânsito e o sangue esquenta? Então a gente está cheio de teoria, mas a gente não está praticando a teoria que a gente está ouvindo. Versículo 3, vamos lá, por favor, já. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. 4. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em terceiro lugar, todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, estimulado e vencendo como vencedor, com ética e espiritualidade, precisa viver a vida cristã como um bom soldado. Por que bom soldado? Porque não pode ser mau soldado. O mundo vai oferecer muitos atalhos, muitas ofertas, que o nome é corrupção, o nome é infidelidade, o nome é
traição, mas o mundo bota outro nome, para que a nossa consciência não fique pesada. Então a gente tem que ser um bom soldado. Por que soldado? Porque a vida cristã vai muito além de momentos bons, agradáveis e confortáveis. A vida cristã também é composta de momentos ruins, de adversidades, parecendo uma guerra. Ninguém aqui foi a uma guerra, mas a gente vê nos filmes. Eu ontem eu vi. Quando um soldado consegue voltar para o seu país depois da guerra, ele precisa de uma fase para cuidar das suas emoções, da sua alma. Ele precisa voltar a se readaptar à família, à casa, à paz. Tamanho problema a guerra faz. Assim é a vida cristã. Por que como bom soldado? Porque somente um soldado sabe o que é uma guerra e como enfrentá-la, por causa dos treinamentos, da disciplina, da obediência, da submissão aos superiores e aos líderes. Esta foi uma das maneiras que Paulo encontrou para explicar para Timóteo, para ilustrar para o seu discípulo a realidade da vida cristã. Ou você se posiciona como um soldado que está numa guerra espiritual, você precisa ser disciplinado como um soldado. Você não pode querer ter vontade na guerra, você tem que seguir a orientação do seu líder ou do seu comandante, que no caso é o Senhor Jesus, ou então que vai morrer nesta guerra. Então Paulo está falando para Timóteo as seguintes coisas. A primeira, a gente precisa se fortalecer na graça que está em Cristo Jesus. A segunda é que se a gente não fizer discípulo, a gente não é de Jesus. E tomara que você, mesmo sendo tarde, porque tem gente aqui com mais de 10 anos de igreja e não pode dizer, esta pessoa eu discipulei, eu estou discipulando, e isso é muito triste, porque você não está cumprindo o programa do quartel-general, você não está obedecendo a ordem do comandante que é Jesus Cristo. Veja o que Paulo falou: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas. Discípulo não é aquele que vai à igreja domingo. Discípulo é aquele que a igreja não sai de dentro dele de segunda a domingo. Esse é o discípulo de Cristo. Então Paulo disse para ele que tem que ser como um soldado, e um soldado bom. Não pode ser um reme-reme. Não pode ser um que, eu não gosto de batata cozida. Às vezes nem batata tem, é só a água da batata. Pudim de leite condensado, tu nunca vai ver numa guerra. É soldado. É soldado. Versículo 5. Em voz alta, por favor, já. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Este assunto da vida cristã, ele é tão sério, ele é tão importante, que Paulo está usando várias figuras para que esta coisa de discípulo fique bem clara na nossa mente e no nosso coração. Em quarto lugar, todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo com todos os desafios e obstáculos, e estimulado e vencendo como vencedor com ética e espiritualidade, ele precisa viver a vida cristã conforme um atleta, com saúde e muito vigor, disposto sempre a superar os seus próprios recordes. Está faltando isso na vida cristã. Eu orava 2 horas. Ao invés de falar agora eu estou orando 2 horas e 10 minutos, eu estou orando 15 minutos. Somos atletas que regridem. Estamos sendo atletas que retrocedemos. Você não vê nenhum atleta
Estou falando sério, não é? A vida do atleta é bater os seus recordes. A vida do atleta é ser o primeiro, é medalha de ouro. Ah, se eu tiver um raminho na cabeça já está bom. Não, atleta, um espírito de atleta, ele quer medalha de ouro. E a medalha de ouro nossa é o galardão que Jesus tem para nós. Esta foi outra maneira que Paulo encontrou para explicar para Timóteo, para ilustrar para nós, seus discípulos, a realidade da vida cristã. Se você fazia X, agora faz X menos 1, você está regredindo na vida cristã. Quantas pessoas eu ouço dizer, eu trabalhava tanto para Jesus e agora? Agora não tenho mais tempo. Você regrediu como atleta cristão. Tem que bater recorde. Você tem que bater recorde. E joga fora esse seu conceito, seus preconceitos, suas filosofias de mundo e de família e de tradição. É a Bíblia que tem que mandar a sua vida. É a palavra de Deus. Experimente pedir ajuda de Deus para você bater recorde na vida espiritual. Versículo 6. Leia em voz alta, por favor. Já. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos outros. Em quinto lugar, todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, estimulado e vencendo como vencedor com ética e espiritualidade, ele precisa viver a vida cristã conforme um lavrador. Não é um lavrador, é um lavrador. Por quê? É só a gente pensar o que Paulo queria dizer com isso. O que nós precisamos aprender com isso? Que o lavrador, ele não colhe e nem come se ele não plantar. Se você não fizer, você não vai receber. Por que como um lavrador? Em segundo, porque o lavrador depende da qualidade da semente para ele poder comer bem e ganhar bem. Ele pode até vender lá o que ele colheu de uma semente ruim, mas eu acho que só vai vender uma vez. Terceiro, o lavrador também depende da situação geográfica. Terra ruim, não nasce nada. Terra boa, ele vai colher muito. E o lavrador também depende da situação climática. Se não chover, ou se chover muito, vai perder a colheita. Então Paulo nos chama a atenção que nós precisamos, para ser um discípulo de Jesus, nós precisamos ser como um bom soldado, nós precisamos ser como um atleta disciplinado, e nós precisamos ser como um lavrador. Um lavrador que não vai colher se não plantar e não vai comer também. Um lavrador que depende da qualidade da semente. Se você plantar a palavra de Deus, essa semente não tem bicho. Essa semente é genuína. Se você falar da Bíblia, ninguém vai poder te contestar. E se for doido de te contestar, é hora de você parar de falar para esse doido. O lavrador depende da situação geográfica. Você tem que depender de onde Deus te colocou e para onde Deus está te levando e o que Deus está fazendo contigo. E o lavrador depende da situação climática. Você precisa do clima que Deus vai fazer na sua vida, da chuva que Deus vai mandar. Versículo 7. Essa aqui é boa. Versículo 7. Já. Pondera o que acaba de dizer, porque o Senhor te dará a compreensão de todas as coisas. Paulo não falou para Timóteo, tudo que eu falar, você tem que sair correndo para fazer. Paulo não fala isso. E tem gente vivendo o evangelho assim. Por outro lado, tem gente que discorda e contesta tudo porque está enraizado dentro de uma tradição familiar antibíblica. Em sexto lugar, todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, estimulado e vencendo como um vencedor, com ética e espiritualidade, precisa ponderar.
não contestar. Ponderar. Ponderar o que o discipulador diz e ensina. Dependendo sempre, eu acho esse término que Paulo colocou sensacional, dependendo da compreensão que o Senhor vai dar. Hoje eu estou vendo isso aqui, de repente Solange não está vendo, porque ela está lá. Mas eu estou falando para ela, Solange, cabe a ela ponderar. Bispo, eu não consigo ver. E não falar, eu não concordo, porque eu não vejo nada. Ou, eu não penso assim. Aliás, essa é a resposta mais usada comigo. Eu não penso assim. Comece a pensar. Pare, gente. O que foi falado? Comece a pensar. Pondere. Ponderar é meditar. Meditar é você parar. Ouça, não responda, não pergunte. A coisa já veio fresquinha, você ainda não teve tempo para raciocinar. Como é que você vai responder? Ponderar é meditar, é pensar excessivamente acerca de alguma coisa. Ponderar é analisar o que ele está falando, é examinar o que ele está dizendo, é examinar detalhadamente, minuciosamente. Todo discípulo precisa ponderar em todas estas coisas faladas e vividas pelo discipulador. Eu me determinei a vou conversar com o Barão. Barão, é isso, assim, assim, assim. Se 2 vezes o Barão falar, eu não concordo com isso, eu não vou mais explicar, ensinar mais nada para o Barão. Ele não está ponderando. Ele está dizendo o que ele pensa, o que ele acha. E nós pensamos e achamos muitas coisas erradas. Gente, fala para quem está falando, ponderar não é desrespeito. É sabedoria e obediência à palavra de Deus. Vai lá, faz isso. Amém, o bispo mandou. Deixa de ser burro. Pondere. Isso faz parte do discípulo sensato, sábio. Eu posso ser o seu líder, mas eu posso não estar entendendo o momento difícil que você está passando. Amém. Então o próprio apóstolo Paulo falou para o seu discípulo, pondera o que acabo de te dizer. Ele não está dizendo, olha, cuidado com o que estão falando aí, pensa bem. Pondera o que acabo de dizer. Eu falo isso para vocês, pondera. Pensa. Seja uma mente pensando, seja uma mente de Cristo, não uma vaquinha de presépio, seja uma mente de Cristo que pensa, que pondera, que examina, que analisa, que tem o direito de falar, bispo, mas não diz isso no outro, na palavra, não venha bater, não venha dialogar, falando, mas o fulano, deixa o fulano para lá. Quando o teu discipulador falar, e se você tiver alguma coisa na Bíblia, depois de ponderar, você fala, mas a palavra de Deus não diz isso assim em tal lugar? Agora você falar, não, porque isso não deu certo, isso é ignorância bíblica. A pessoa que pondera, ela se baseia nas escrituras sagradas. Você tem autoridade para ponderar, para conversar, para discutir, quando você traz a Bíblia, mas não a tua experiência de vida, de desobediência, não. E para encerrar, versículo 8, leia em voz alta, versículo 8 e versículo 9, para encerrar.
Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até as gemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está mais. Você reparou que nos conselhos de Paulo ao seu discípulo, ele começa falando para que se fortifique na graça de Jesus, que está em Jesus. E aqui nós vamos encerrar ouvindo Paulo dizer a Timóteo, e que serve para nós, que todo discípulo do Senhor, para viver neste mundo com todos os desafios, todos os obstáculos, estimulado e vencendo como um vencedor, com ética e espiritualidade, ele precisa viver a vida cristã, tendo em mente, nunca esquecendo, sempre lembrando do Senhor Jesus. Agora, ele não diz, ele não deixa uma porta aberta para a gente pensar em qualquer Jesus. Ele fala do Jesus ressuscitado de entre os mortos. É este que a gente tem que lembrar, pensar. Jesus ressuscitado. Jesus glorificado. Jesus que vive e reina eternamente. Vocês entenderam? Amém. Então, para ser esse discípulo, nós temos que nos fortalecer na graça. Nós temos que fazer discípulos. Nós temos que participar dos sofrimentos como soldado, das privações como atleta e como um trabalhador na lavoura. Nós precisamos ponderar mesmo que o Papa Francisco fale, ele pode estar equivocado, porque faltando esta ponderação, muitas coisas faladas por homens igual a vocês virou uma doutrina que não tem respaldo na Bíblia. Então nós precisamos ponderar e nós precisamos sempre lembrar de Jesus Cristo, mas o Jesus que morreu, ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita de Deus Pai. Amém. É só assim que nós vamos ser discípulos no meio deste mundo adverso, injusto, que revolta a gente. Eu espero que vocês estejam entendendo o que o Senhor quer de todos nós como discípulos. Vocês estão entendendo? Amém. Estão entendendo? Amém. Todos estes ensinamentos só produzem resultados nos discípulos do Senhor Jesus. Porque é só quando a gente nasce de novo e vive em novidade de vida é que há um desejo no nosso coração de ser discípulo. Mas para ser um discípulo mais que vencedor, com ética e espiritualidade, a gente precisa seguir estas orientações. Eu quero encerrar dizendo para você, Deus quer que você, olha só que bonito, falo isso sem medo de errar. Porque Deus podia falar contigo na tua casa, você só lendo a Bíblia. Você não precisava de igreja, mas Deus criou a igreja, instituiu a igreja como corpo, como noiva. Então, quando a pessoa não está aqui, eu tenho as minhas dúvidas sobre o discipulado cristão na vida desta pessoa. Porque você não falta à faculdade por qualquer coisa. Aliás, ninguém falta à faculdade porque tem que trabalhar. Se não pode fazer a faculdade, não entra, mas não deixa de trabalhar. É só você fazer a equação para ela, vai dar o resultado perfeito. Então veja que coisa bonita. Deus quer que você o ajude a cuidar. Deus quer que você o ajude a ajudar e reproduzir pessoas, que influenciem pessoas a ponto de mudarem uma rua,
um bairro, uma cidade, um estado, uma região, um país, um continente. É isso que o muçulmano está fazendo. É isso que o Islã faz. É isso que nós temos que fazer e nós não fizemos. A igreja não fez. A igreja não fez. Então hoje, ao invés de ter milhões de crentes vivendo a verdade, nós temos uma minoria sendo torturada por milhões de muçulmanos irracionais, selvagens, porque foram bem discipulados. Entenderam isso? Uma vez um colega de episcopado me falou no quarto, que a gente estava no mesmo quarto, eu disse para ele que eu me vigio intensamente porque eu me conheço. E ele falou assim para mim: você é duro até contigo mesmo, Deus me livre. Eu falei: se eu tiver que arrancar o olho, eu vou arrancar. Porque para mim o que importa é entrar na vida eterna, mesmo sem olho, sem perna, sem braço. Mas o importante é entrar na vida eterna. Então, se você dá margem para você fazer o que você quer, você corre um grande perigo. E se você for intensamente zeloso contigo mesmo, você não vai ficar traumatizado psicologicamente, não. Você vai agradar o coração do Pai. Amém. É isso que vai acontecer. Amém. Quando você começa a dizer não para as pequenas coisas que você sabe que não pode dizer sim. Quando Paulo diz para Timóteo, você lendo as 2 epístolas, você vai encontrar Paulo algumas vezes dizendo: foge, 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 foge disso, foge, cuidado, cuidado. Você vai ver os evangelhos alertando: cuidado, cuidado, vigiai, orai. É porque a gente precisa ser intensamente zeloso se nós somos soldados de Jesus Cristo. Sabe qual é o horário de trabalho do soldado na guerra? Sabe qual é o horário dele de trabalho? O horário de folga dele? Sabe qual é? Folga não tem. Horário para refeição não tem. Horário para dormir não tem. Jesus andou a Palestina toda. Ia dormir altas horas. De madrugada ele estava de pé para falar com o Pai. E sabe o que isso fez? Fez com que as multidões acordassem também de manhã para ir atrás de Jesus. Entenderam? Amém. Por hoje é só isso.